os frutos. Amém? Então eu quero compartilhar com a igreja nesta noite um texto que está em Lucas. É exatamente esse texto, versículo-chave, que nós estamos usando, Lucas 21, 36. Lucas 21, 36, eu quero compartilhar com a igreja um texto um pouquinho maior, a partir do versículo 34. Lucas 21, do 34 ao 36. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga vou achar. Amém. Então vamos lá, Lucas 21, 34 diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Versículo 26. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos repetir juntos o versículo 36. E aí nós vamos ler, dá para você ler o que está aqui no texto? Dá, bom, tem aqui a NVI. Vamos ler juntos? Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Esse é o versículo-chave para o mês de abril. E a palavra-chave é vigiar. Amados irmãos, então, dentro desse texto, eu quero trabalhar com os irmãos sobre o seguinte tema: vigilância constante em oração diante dos desafios desta vida. Vigilância constante em oração diante do desafio dessa vida. E em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos vigiar. Desde a infância, a criança precisa vigiar para não cair. Quando já está maiorzinho, jovem, adolescente, se preparando, quem sabe, pensando em namorar, o adulto, já pensando em namorar para casar, tem que vigiar com os relacionamentos. Quando casa, tem que vigiar com o matrimônio, tem que vigiar na educação do filho, tem que vigiar em todos os detalhes da sua vida. Você precisa vigiar no seu relacionamento de trabalho, você precisa vigiar na igreja, você precisa vigiar com o seu testemunho de vida, você precisa vigiar no que você fala, no que você vê, no que você ouve quando está só. Você precisa vigiar em todos os instantes e em todas as esferas da sua vida. Tanto é que o texto vem vigiar. Vigiar com os teus olhos, com os pensamentos, para que o nosso pensamento não venha nos trair e nos fazer pecar diante de Deus. Nós precisamos estar o tempo todo vigilantes. E aí o Clévio e Larissa pensaram nessa torre. Nessa torre, uma pessoa sobre a torre, vigilante. E a pessoa com essa mão estendida. Lembra da batalha dos hebreus? Enquanto Moisés erguia as mãos, o povo prevalecia. Quando Moisés cansava a mão, o braço, baixava a mão, o povo sofria, perdia. Ou seja, nós precisamos estar o tempo todo na torre de vigia, orando o tempo todo e sem cessar. O texto bíblico que nós lemos vai nos ensinar exatamente isso. Vigiar o tempo todo. Muito bem, amados irmãos, dentro desse tema de vigiar constantemente, vigiar em oração, diante dos desafios desta vida, ao longo da nossa caminhada,
nós precisamos estar atentos. E quero chamar a atenção dos irmãos para nosso primeiro ponto desta noite. Na sua Bíblia, se você não tiver com a NVI, porque eu não estou com a NVI, ultimamente não tenho usado a Almeida Revista Atualizada. Se você está com a Almeida Revista Atualizada, você vai ver que o texto começa assim: acautelai-vos. Ou seja, também é um imperativo. Tenha cuidado, preste atenção, esteja percebido do que está acontecendo. Acautelai-vos diante do contexto deste mundo que nós vivemos. Estejamos apercebidos para vivermos neste mundo, ao viver neste mundo, mas de forma que glorifique a Deus. O primeiro versículo que nós lemos, ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. Nem é pelo outro, é por você mesmo. Para começar, vigie, preste atenção pela sua própria vida, pela sua própria salvação, pela sua própria santidade, pela sua própria comunhão com Deus. Acautelai-vos para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências de orgias, de mundanismo, de pecaminosidade, longe do caminho do Senhor. Nós temos que viver uma vida em santidade a Deus. E o texto ainda diz assim, a próxima palavra é para que você também não esteja embriagado, embriaguez. E esta palavra embriaguez, ela vai trazer para nós, você conhece alguém que bebe, você talvez até tenha bebido tanto, talvez você tenha até se embriagado quando ainda era velho homem. E sabemos que uma pessoa quando está sóbria tem um comportamento, mas quando se embriaga o comportamento é outro. E geralmente um comportamento indesejável. Você normalmente não quer ficar conversando com um embriagado. Primeiro que ele quer falar quase que em cima de você o tempo todo. Ou seja, torna-se mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais corajoso. Efeito do álcool. E perde a sensibilidade. E não se preocupa mais se está humilhando o outro ou não. Quando, na realidade, o humilhado é aquele que está naquele seu estado de embriaguez. E o que a Bíblia está nos dizendo, acautelai-vos para que você não viva uma vida como que embriagado, sem domínio, errando até o caminho de casa, sem equilíbrio. Por vezes, eu já fiz isso em outros tempos, era comum na nossa infância, a pessoa dizia, não estou bêbado não. Aí a gente dizia para ele, pois faz um 4 com as pernas em pé. Normalmente o embriagado, bem embriagado, não faz um 4 assim, ó. Eu não estou. Se desequilibrar é labirintite, não é embriaguez. Então, amados irmãos, essa embriaguez com as coisas desse mundo, você perde autoridade. Você passa a ser dominado pelo álcool. E no mundo, é só o álcool? Não. Você pode ser dominado pela prostituição. Você pode ser dominado pela mentira. Você pode ser dominado pela sensualidade. E tantas outras formas, você pode ser dominado por um olhar maligno, pecaminoso, cobiçoso, invejoso. Que é esse tipo de pecado, irmãos, que só você, eu e Deus sabe. E a gente até tem vergonha quando somos traídos com tais sentimentos. Nem é para sermos.
A Bíblia já nos diz: acautelai-vos, prestem atenção, estejais atentos, não se embriague com os prazeres deste mundo. Eu, antes de me converti aos 22, portanto, há 33 anos atrás, me embriaguei uma vez. A ressaca é muito pior do que a embriaguez. Além de você ter gasto o seu dinheiro, ficar bêbado, a ressaca, a consequência do dia seguinte é terrível. É uma coisa momentânea. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, acidente de trânsito por causa de embriaguez, com fatalidades. E muitas vezes pessoas morrem e vão para o inferno por causa da embriaguez, da sensualidade, do pecado, do mundanismo, porque não acordou, não se curou dessa embriaguez. É o que a palavra do Senhor está dizendo: acautelai-vos. Essa embriaguez com prazeres do mundo, orgias. Deixar ser consumido também, o mesmo texto fala, depois de embriaguez, e das preocupações deste mundo, irmãos. Gláucia, no louvor, ela falou, às vezes: Senhor, se nosso coração não está como te agrada, faz como tu queres. Ô irmãos, é lindo, eu entendi a palavra da Gláucia. Mas se Deus quiser nos matar, faz como tu queres. Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque uma coisa é Gláucia dizer assim: Senhor, e não é o caso de Gláucia, se o nosso coração, porque ela usou essa expressão, não está como tu queres, e vamos pensar que eu estou aqui na casa de Deus, louvando, ministrando louvor, trazendo fogo estranho à presença de Deus, e você diz: Senhor, faz como tu queres. É o que eu quero, vou te matar no altar. É o que eu quero. Não dá para viver assim. Eu sei que Glaucio não é assim, não vive assim, não está assim. Apelar para a misericórdia de Deus seja talvez a melhor opção. Agora também não podemos dizer: Senhor, faz isso no meu coração, porque é responsabilidade minha, sua, nossa, de cada um de nós, vigiarmos para não pecarmos. Deus santifica-me, não, o que é necessário para nós nos santificarmos, Deus já fez, morreu na cruz do Calvário. Eu tenho que fazer como disse Jó: fiz aliança com os meus olhos, como porei em uma donzela para pecar contra o meu Deus. Eu vou fazer uma aliança com os meus lábios, eu vou fazer uma aliança com os meus ouvidos, para não pecar. Sou eu que tenho que fazer. O que é necessário para a minha santificação da parte de Deus, Ele já fez. Somos nós que temos que fazer. Em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. Desde uma peça de roupa, irmão, que eu, que você usamos, ou compramos, ou um telefone, ou uma televisão, ou qualquer coisa, você está comprando para quê? Para ostentar, já pecou. Acautelai-vos, é a palavra. Se você compra porque precisa, amém. Mas se você comprou para ostentar, já fugiu do propósito de Deus. Acautelai-vos das orgias, das consequências da orgia, da embriaguez. E qual é a consequência da embriaguez de uma pessoa alcoólica? Cair, se machucar, morrer, matar. É isso que leva. Das preocupações deste mundo.
A Glaucia também falou isso no louvor, acho que a Glaucia estava profetizando da parte de Deus. O ativismo, irmão, tem nos consumido. Qual foi o dia, a hora, no dia de hoje, que nós paramos 5 minutos para orar e falar com Deus? Qual foi o horário no dia de hoje, ou ao longo da semana, que nós tiramos um tempo de qualidade para falar com Deus? Para orar, para ler a Bíblia. Acautelai-vos. Acautelai-vos, tenham cuidado, prestem atenção. Amados irmãos, parece que nós estamos sendo envolvidos e sendo consumidos com preocupações deste mundo de uma forma tal que nos leva ao estresse, à depressão, ao burnout, a suicídio, se não no físico, mas espiritualmente. Porque já não tenho mais tempo com Deus. A comunhão que eu tinha com Deus foi rompida ou fragilizada. Não foi porque Deus se afastou de mim, fui eu que me afastei de Deus. Não é porque Deus não me ouve, é porque eu não falo mais. O que é que Ele vai ouvir se eu não estou mais falando com Ele? E aí eu vou perder a sensibilidade para eu saber que é Deus que está falando comigo. Acautelai-vos. E isso é tão sério que nos dias de Noé estava trabalhando para Deus e Deus fazendo a provisão de tudo para o sustento de Noé, tudo que era necessário para a construção da arca, Deus cuidando de tudo, porque é Deus que faz a provisão, não é fruto do nosso trabalho. Nós não conseguimos nada se Deus não abençoar. Se Deus não proteger, não fizer prosperar, o gafanhoto vem e come tudo. Mas Noé estava trabalhando e o povo estava fazendo o quê? Zombando na orgia, na cachaça, no pecado, nas mais diversas formas. Porque não estavam acautelados, não estavam atentos, fugindo cada vez mais de Deus. Por vezes eu penso que a igreja também tem se portado assim. Por vezes eu penso que nós, como igreja, ou deixamos, ou descansamos na possibilidade, no que diz a Bíblia, Cristo voltará. Aliás, todo esse texto que nós estamos falando, está se referindo, quando Mateus escreve, Lucas escreve, Mateus também escreve, Marcos, está se referindo ao sermão de Cristo, que é o princípio das dores. Esse texto não está isolado em si mesmo, Cristo está falando dos princípios das dores, quando Jerusalém é sitiada, da vinda do Senhor, da tribulação, ou seja, mas nós parece que estamos esquecendo disso, que Cristo voltará. É esse o contexto desse texto. Nós precisamos estar atentos, pois Cristo voltará. Vigilância constante em oração diante do desafio desta vida. Nós vimos na primeira palavra do texto do versículo 34, que era um imperativo, diz: acautelai-vos. Diante do contexto. E agora, irmãos, nós vamos ver uma outra advertência séria para nós. Jesus certamente virá. Vê se a sua Bíblia diz isso no versículo 14, ou versículo 15. Desculpa, versículo 35. Veja se na sua Bíblia dá a entender de que Jesus virá, no versículo 35 de Lucas 21. Porque na minha dá. A minha diz assim: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. O que quer vir, irmã? A grande tribulação, o princípio das dores, o próprio Cristo voltando. Nós precisamos, não podemos esquecer, nós não podemos perder isso de vista. Cristo voltará.
Glória a Deus, lindo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas se Ele vier agora, eu vou. Ou eu vou dizer assim, Jesus, espera um pouquinho. Eu fico pensativo, irmãos, e hoje é ceia. Quando a gente fala da ceia, e um irmão ou outro batizado, salvo em Cristo, não participa da ceia. E aí eu vou dar um exemplo, porque às vezes saindo de casa, vamos pensar num casal, por algum motivo, desgostou um ou outro, aí pronto, não vai mais participar da ceia. Ah, porque eu pequei durante um mês e não pediu perdão até hoje. E se você acha que não pode participar do cálice e do pão, se Cristo vem hoje, você pode subir. Como é se você não tem comunhão, segurança para participar da ceia do Senhor, já é uma fragilidade na comunhão com Deus. É uma fragilidade na sensibilidade para pedir perdão se pecou, ou para liberar perdão. Porque Ele certamente, irmão, virá. Pode ser, pastor, que você está me dizendo que Jesus virá, mas dizem isso há mais de 2000 anos. Eu vou dizer para você há mais de 5000 anos que dizem isso. Desde Gênesis diz isso, que Jesus virá. Ele voltará. Ele voltará. Não se canse, não nos cansemos, não nos façamos como aquelas 10 virgens, ou melhor, com mais 5, porque das 10, 5 eram prudentes. Ele voltará. E lembrando daquela passagem das 10 virgens, nós vamos lembrar que aquelas 10 virgens, elas estavam quando Jesus volta. Como é que elas, quando o noivo volta, como é que elas estavam? Como diz Mateus, elas estavam esperando, deu meia-noite, não chegou, cansaram e dormiram. Pegaram no sono. Esperamos tanto, eu acho que esse noivo nem vai vir mais. E pegaram no sono. Será que nós não estamos também meio que sonolentos, meio que apáticos, meio que um tanto indiferente para isso que é espiritual, e nós estamos sendo mais religiosos, seguindo os regramentos da igreja, da convenção, da denominação, ou do que nós chamamos de religião protestante, do que verdadeiramente sendo cristãos, filho do Deus vivo, que tem prazer em estar no templo, que tem prazer em orar, que tem prazer em alegrar, em louvar, que tem prazer em evangelizar, que tem prazer em não pecar contra Deus? Amados irmãos, não vamos cair na mesmice. Ele voltará. Ele voltará. Será que estamos achando que, assim como aquelas noivas, o noivo está atrasado? Não, diz isso há tantos anos. Só do advento de Cristo, 2000 anos. Dizem isso e ainda nunca, não veio. Jesus não está atrasando, nem está demorando. Ele está dando tempo para mim e para você, nos corrigirmos, nos consertarmos, para quando Ele vier nós não ficarmos. Ele não está atrasado, Ele está sendo misericordioso para conosco, para nós fazermos a missão que Ele deu para nós fazermos. Amados irmãos, vigilância constante, em oração, diante do desafio desta vida. E aqui nós já falamos sobre a necessidade de nós sermos cautelosos, agora de que nós temos certeza de que Jesus voltará.
E a terceira coisa é que está no versículo 36, que está aqui, que nós já lemos: vigiai. E quando estávamos pensando, Larissa, em fazer, vamos pensar para vigiar, fazer uma torre. Do alto você tem um ângulo de visão melhor. Você, para vigiar, não vai ficar no chão, no subsolo. Você vai procurar ficar num lugar mais alto. Nas guaridas, nos quartéis, é sempre um lugar mais alto, onde você tem uma vista melhor. Olhar do alto, a visão melhor. Vigiar. Esse vigiar é uma ação preventiva. Se eu vigio com os meus olhos, eu não cobiço. Se eu vigio com os meus olhos, eu não cobiço, aí o que vai acontecer? Eu não vou fazer dívida que eu não possa pagar. Se eu vigio, eu não vou exercer outros pecados que são diversos. Eu estou citando alguns aqui, mas com certeza cada irmão, cada irmã que está aqui pode dizer uma lista maior do que essa que eu estou falando. Vigiar é uma ação preventiva. É não deixar acontecer o fato. É não deixar, é se antecipar. Percebeu o perigo? Fecha a porta. Fecha a brecha. Não dá legalidade a Satanás. Se pecou, pede perdão. Se arrepende e deixa aquela prática. Mas anda na presença de Deus. Vigilância constante, hein? E pastor, e quando é que eu tenho que vigiar? O texto responde. Quando é que tem que vigiar? É só domingo? É só no domingo da ceia? Porque vai ter a ceia. Na sua Bíblia deve estar escrito assim, no versículo 33, 36, vigiai, pois, a todo tempo. Se fosse o texto de Hebreus, usa muito a expressão vigiai hoje, que é o tempo que nos pertence. Vigiai a todo tempo, hoje, amanhã, depois, todo o tempo futuro, presente e futuro. O passado não tem como mais, mas vigiai. Vigiai todo o tempo. Não dá para baixar a guarda. Imagina aquele pessoal que está na guerra na Ucrânia. Se em algum momento descuidar, um rifle o acerta, um míssil, sei lá o quê. Você precisa estar vigilante o tempo todo. Nós estamos em uma guerra e como uma ação preventiva, a melhor opção é estar atento. Não dá para ir para uma guerra sonolento. Temos que estar desperto e vigilante o tempo todo. Vigiar o tempo todo, é o que diz o seu texto, é o que diz a palavra de Deus. E esse texto nos remete também para outro texto, lá em Mateus 13, 24 e 25, que nos diz assim: ora, a parábola lhes propôs, dizendo, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. As noivas estavam cansadas à meia-noite e dormiram. O agricultor foi lá, planejou, preparou e semeou e foi dormir. Quando ele acordou, olha, o estrago estava feito. Não podemos dormir na fé, irmãos. Temos que estar atento o tempo todo. E não é só a questão de vigiar, lançar semente.
Ela vai germinar pela graça de Deus, mas tem tanta coisa que pode destruir e impedir a sua colheita lá em novembro, porque você não vigiou, porque você deixou a formiga cortadeira cortar e carregar. Em outro texto na palavra de Deus, Efésios 5,14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te. Parece que na vida do cristão, dormir espiritualmente é suicídio. Porque estamos em uma batalha, estamos em uma guerra. Não podemos vacilar, dormir. Precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo no contexto, próximo e longe de nós. Precisamos estar atentos, irmãos. Vigiar. E o texto ainda nos diz que é para vigiar o tempo todo, e é para vigiar como? Qual é o modo? Como é que é para fazer? Orando. Vigiai o tempo todo orando. Orar sem cessar, orar 1 ano, 2, 3, 30, orar o tempo todo, a tua vida, a minha vida, a nossa vida, precisa ser em contínua oração ao Senhor nosso Deus. É na oração que nós estabelecemos comunhão com Deus. É na oração que nós desenvolvemos sensibilidade com Deus. É na oração que nós vemos Deus agir. Só um testemunho para a igreja e para os nossos internautas. Quinta-feira, se eu não estiver enganado, estávamos com uma demanda para o campo missionário. Quarta-feira. 31 foi quarta-feira? Quinta. Estava com a demanda e eu já tinha uma resposta que era não. Eu já tinha uma resposta, não. Não vai ser possível. Aí eu orei na última cadeira, na primeira cadeira, orei lá na poltrona onde está o Sérgio. Acho que foi naquela poltrona, ou foi na poltrona onde está a Regina. A resposta de não eu já tinha. E disse, Senhor, como vai ser? Quando foi de tarde, Deus mudou a sorte. Dê glória a Deus. Deus mudou a sorte, irmãos. É orando. E os milagres vão acontecendo, é falando com Deus. Deus mudou literalmente o quadro, a resposta de não. 2 não eu já tinha. No final da tarde, Deus mudou a minha sorte. A sorte dos missionários. Eu entrei em contato com eles. Tem Pix? E se tiver, não, então fica para depois. Ou seja, irmãos, se nós dobrarmos os nossos joelhos, como diz o texto, vigiai, pois a todo o tempo, já tenho não deu certo, eu desisto. Não, vou continuar orando. A missionária disse, eu fiquei chateado com o senhor, pastor. Eu digo, por que em vez de ficar chateado, não foi orar por mim? Eu tenho culpa, eu não tinha. Vá orar, em vez de ficar chateado comigo. Eu não sou o Deus do ouro e da prata. Ele é. Eu falei com a missionária, eu estava até perto da minha esposa, ela estava fazendo alguma coisa, acho que eu estava no telefone com essa irmã. Deus faz assim. Mas eu não quero orar, já orei, não, vou continuar orando até Deus ouvir.
Não só até Deus ouvir, até Deus responder em nome de Jesus. A missão é dele, a obra é dele, não é minha. Quem vai fazer é ele, irmãos. Louvado seja Deus. O texto diz: vigiai o tempo todo em oração. Quando eu oro, eu estabeleço comunhão com Deus. Esse foi só um testemunho que eu recebi de Deus essa semana, só para alegrar o seu coração. Mas eu contaria a outros. Contaria a outras respostas de oração. E eu sei que você também contaria a outros testemunhos, resposta de oração. Mas tem que orar. Tem que falar com Deus. Tem que desenvolver comunhão, sensibilidade, intimidade com Deus. Senão, irmãos, Cristo voltará e eu não estarei apercebido de que Ele está voltando. Acautelai-vos, vigiai. Não dá para falarmos com Deus se não for com oração. Precisa ser um constante. Cristo está voltando. Amados irmãos, eu quero concluir aqui, dizendo que nós precisamos estar aplicando esse versículo 36, mais do que nunca na nossa vida, vigiando o tempo todo em oração. Porque se nós fizermos isso, vai acontecer de nós estarmos em pé quando o Filho do Homem voltar a buscar a sua igreja. Ou seja, esse em pé não é uma posição de irreverência diante de Deus, mas é em pé daquele que não caiu, não sucumbiu diante do pecado. Nós vamos estar firmes e constantes e inabaláveis diante do Deus vivo que nos sustenta. Mas por último, irmãos, quero citar uma frase de Spurgeon que diz assim: a verdadeira conversão dá segurança ao homem, mas não lhe permite cessar de vigiar. A verdade, uma vez que você é salvo, convertido, te dá muita segurança, mas não vacile. Não te é permitido vacilar. Satanás está ao nosso derredor o tempo todo, querendo nos consumir, nos tragar, nos destruir. Vigia, crente, vigia, igreja, vigiemos nós, para nós estarmos de pé na volta do Senhor Jesus Cristo, como quem vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quero convidar o ministério de